Meu entrevistado de hoje é natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e não fugiu à tradição familiar. É bisneto, neto e filho de designers. Há mais de 37 anos na profissão, Fred Gelli é reconhecido globalmente como um dos principais nomes da área. À frente da Tátil Design, como cofundador e CEO, ele foi responsável pela criação de logomarcas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A consultoria também realizou trabalhos para marcas como Ambev, Coca-Cola, Natura e Danone. Ele também é consultor de branding para essas marcas. Eu sou Isabela Lessa e você está acompanhando a Ideia, podcast do Meio Mensagem, que é um espaço para a gente falar das ideias que regem trajetórias, carreiras, sonhos de pessoas de diferentes áreas. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fred Gelli. Seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal, pegamos a sua breve passagem aqui por São Paulo. Boa coincidência. Para a gente começar então essa conversa, Fred, me conta um pouco se já passou pela sua cabeça fugir a essa tradição do design na sua família. E conta um pouco pra gente de isso é como engraçado. Isso apareceu. Na verdade, eu não comecei no design, eu comecei na engenharia. Eu entrei na engenharia da PUC, porque eu queria ser, meu sonho era ser um engenheiro naval, eu queria desenhar veleiros. Eu adoro o mar, sempre gostei, sempre velejei e tal. E eu tinha esse sonho, eu entrei na PUC para fazer engenharia, só que eu fiquei, 3 semanas na engenharia, porque não era o que eu imaginava, eu tinha, um livro de cálculo, assim, sinistro, que me desestimulou. Mas eu sempre gostei dessa área técnica e, ao mesmo tempo, com essa história da minha família, né? Meu bisavô, meu tataravô veio para o Brasil, veio para Petrópolis, em 1897 fundou a Casa Gelli, que foi a maior fábrica de móveis do Brasil, por mais de 100 anos, durou 120 anos a empresa. E o meu bisavô, que era o filho dele, era o criativo do time. Na verdade, ele era um marceneiro, ele não era um designer, porque essa profissão nem existia naquela época. Ele desenhou muitas coisas. A primeira cadeira patenteada no Brasil é um projeto dele. E aí, quando a Gelli fez 100 anos, eles fizeram uma reedição dessa cadeira, fizeram 100 cadeiras dessa e distribuíram pela família. Eu tenho uma pendurada no meu escritório e eu sinto muito essa coisa do sangue. Meu avô sempre desenhou. Meu pai é engenheiro, mas também sempre desenhou, também é artista. Tem uma coisa dessa mistura da arte e da técnica que sempre me interessou. E o design acabou sendo, eu fui, depois dessas 3 semanas meio frustradas na engenharia, eu conheci o design na PUC. E aí ele me encontrei e descobri um caminho que fazia todo sentido para as minhas vocações, eu acho, para os meus interesses. E sigo nele empolgado. Foram 3 semanas só na engenharia? Durou pouco. Eu brinco com as 3 semanas. Na verdade, foi um período, assim. Mas eu entendi no final da 3ª semana que não era exatamente o que eu imaginava, sabe? E aí tinham amigos que estavam fazendo design, me levaram para conhecer o departamento de design da própria PUC. E eu me encantei, assim, era essa mistura, assim, né, muito interessante, de arte, de uma coisa mais expressiva, mais solta, mais aberta, né, mais humana do que a própria engenharia, que era uma coisa muito técnica, mas sem deixar de ter um lado de ciência, que também me encanta. Eu sou apaixonado por ciência, por astronomia, sempre gostei de matemática, de física, então essa mistura. E até acabei estudando a história da biomimética, porque é exatamente um lugar de encontro de uma abordagem mais científica com uma fonte de inspiração muito poderosa, aberta, livre e original, né, para se pensar criação, né, assim, de um modo geral. Eu acho que, assim, durante muito tempo, né, no mercado, sempre tem esses termos, esses jargões, né, design thinking e etc. Dá para resumir, sintetizar o que é design em um tweet, em poucos caracteres? Olha, eu costumo dizer que design, acima de tudo, é uma lente, sabe? É um jeito de olhar para o mundo, é um jeito de olhar para desafios, para problemas. E não à toa, essa história do design thinking surgiu como uma metodologia, né? Um ferramental que se espalhou pelas áreas de negócio, pela área de inovação, especialmente, porque tem muito a ver com essa abordagem que o design faz sobre desafios, que é sempre uma abordagem multidisciplinar. Você olha para os problemas de cima, o que para circunstâncias e desafios complexos é muito importante, você não ficar restrito, né, a um recorte daquele contexto, daquele desafio, você olhar ele de cima. Tem muito a ver com multidisciplinaridade, né? Eu costumo dizer que o designer é o sujeito que não conhece profundamente nada e nem deve. Ele precisa conhecer quem conhece. Nós somos, acima de tudo, conectores. Nosso papel, na minha visão, é muito o de construção de pontes entre
expertises, entre áreas de saberes distintos. Porque só assim você consegue resolver os problemas complexos que a gente tem hoje, né? Já sempre tivemos, mas hoje eles estão ficando cada vez mais complexos. Então, para mim, o design é essa lente que faz, e aí tem muito a ver já com princípios do design thinking, né? Que desenha soluções com as pessoas e não para as pessoas. Isso faz muita diferença. Você não ter a presunção que você sabe o que o outro precisa. Você precisa realmente se envolver, se engajar, se aproximar, né? Ouvir mais do que falar num primeiro momento, para você de fato viver o desafio, né? O que incomoda, e aí entender as oportunidades que existem ali e atuar como esse catalisador criativo em ambientes, usando os potenciais que já existem ali, sabe? O Design Thinking também fala da ideia de prototipar, né, de experimentar rápido, você colocar iscas na mesa e deixar as pessoas se relacionarem com essas provocações e elas é que identificam o que tem mais potencial de ser uma boa solução. Porque senão você não faz alguma coisa relevante, né, para aquelas pessoas. Você faz uma coisa que pode ser incrível para você e para o meio, né, e para o mundo do design, por exemplo, mas você de fato não gera valor na vida dessas pessoas e enfim, na trajetória de uma marca, por exemplo, sabe? Então, por isso o design é uma lente para mim, essa coisa da flexibilidade, do olhar de cima e da capacidade de estabelecer novas visões e novas interpretações para desafios contemporâneos. E esses desafios que você nomeou, né, que é uma capacidade de ouvir, de entender o que as pessoas precisam, nesse mundo contemporâneo são skills, habilidades que meio que tem que se perdido, né? Pressão também, quando a gente olha para o lado das marcas, por entregar resultados, muitas vezes atropelam essa escuta. Super. E aí você acha que isso alçou o design a uma importância que não tinha há pouco tempo? Porque no mercado publicitário, muitas vezes, o design era tratado, relegado à embalagem. Eu me lembro até nos cabarés, né? A gente ganhou 2 cabarés, né? Foi o primeiro cabaré do design, né? A gente até fez uma campanha, o design merece um cabaré, e depois em 2014, a categoria é serviços especiais, né? Assim, é uma coisa meio apartada. E eu acho que, de uma certa forma, o design ganhou importância, vem ganhando importância. Eu vivi, né, esse tempo todo a gente atuando nas áreas de design, branding, inovação, e eu vivi essa transformação, esse ganho de relevância das disciplinas de branding, especialmente o design como essa tal lente, esse ferramental que dá materialidade, né, para as decisões estratégicas que o branding oferece, que estão a serviço do negócio, né? Então, o branding, a gente costuma dizer que branding e negócio são 2 faces da mesma moeda e o design está a serviço de construir expressões poderosas que traduzam as escolhas estratégicas que a gente identifica nas jornadas, né, de investigação, de mergulho do branding. E eu acho que o design ganhou essa importância porque num mundo cada vez mais fragmentado, e onde a publicidade sempre solou, né? Antes disso, onde você tinha essa oportunidade de conseguir falar com muita gente num único momento, com um grande esforço. Quando isso deixa de ser uma realidade, a construção de um valor mais perene, mais ligado à essência de uma organização, de uma marca, passou a ser fundamental. Eu sempre meio que fiz uma associação, assim, a publicidade sempre operou meio que no lugar do humor das marcas e o branding sempre operou no lugar da alma das marcas. Então, eu acho que o design ganha importância e o branding também, porque ele habilita, ele capacita as organizações a serem mais coerentes, consistentes, o que no mundo fragmentado ajuda a construir identidade nas várias instâncias em que as pessoas encontram expressões dessas marcas. Do contrário, você não consegue montar o quebra-cabeça, né? Eu costumo dizer que cada encontro de uma pessoa com uma expressão de uma marca é uma pedrinha de um quebra-cabeça que essa marca está entregando para elas. E é fundamental que essas pedrinhas se encaixem, né? Que as pedrinhas que ela está recebendo hoje se encaixem com as pedrinhas que ela já recebeu ontem, na semana passada. Senão você cria esquizofrenia. E o design e o branding ajudam a garantir essa consistência, essa coerência, para que no final do dia você consiga enxergar uma imagem, uma identidade, um posicionamento claro, né? E Fred, num artigo recente que você escreveu para a Fast Company, você fala sobre como o olhar, a visão, né, o sentido que mais
nos trai, assim, porque a gente não sabe se aquilo é real, se aquilo foi uma ilusão de ótica. Isso não acontece com os outros sentidos, né? Com o olfato, com o paladar. E aí você coloca isso dentro de um contexto muito atual, que é o da inteligência artificial. Hoje a gente é inundado por conteúdos que a gente não sabe muitas vezes dizer se foram criados por inteligência artificial ou não. Fala um pouco sobre como essa discussão atravessa o design e a arte também, né? Que você fala muito também sobre, né, como a arte ela acaba, né, permeando um pouco esse território da artístico. Não tem a menor dúvida, né? A gente vive um momento absolutamente maluco em relação ao que é realidade, ao que é verdade, né? A verdade perdeu espaço, perdeu reputação, né? Ela está fragilizada. E eu faço esse paralelo com a história dos sentidos, porque a visão, eu brinco que a gente sempre viveu numa ditadura da visão. A visão sempre foi um sentido que prevaleceu sobre os outros sentidos. Eu me lembro que eu fiz um projeto quando eu tinha, sei lá, 19 anos na faculdade, numa matéria chamada Psicologia para a Arte, que eu falo dos 5 sentidos da visão. Ou seja, a gente vive, as outras sensações são provocadas pela visão. Você pode ver uma imagem que te dá água na boca. A gente né, meio que se condicionou, né, numa realidade muito visual. E só existe ilusão de ótica, né? Não existe ilusão olfativa. Você acha que um cheiro é doce, ele é amargo. Você acha que é um... Sabe assim, a gente, né, uma coisa é áspera e ali uma ilusão tátil. Não existe isso. Esse interesse pela ampliação dos convites sensoriais é a origem da tátil. O nome tátil vem exatamente quando eu descobri que eu ia fazer comunicação visual na faculdade. Eu falei, mas por que só comunicação visual? Por que não comunicação multissensorial, né? Então, desde o primeiro momento que essa curiosidade, esse interesse por essa ampliação norteia a minha visão como profissional e acabou norteando muito o que a gente vem fazendo na Tátil. Em 2002, a gente fez um livro, que era quando a gente lançou, quando a gente inaugurou o nosso escritório de São Conrado, que é um escritório super legal que a gente construiu. A gente lançou um livro que chamava Experimente, que falava meio que pela primeira vez da história do brand experience, né, da experiência real de marca. Então, eu acho que se isso sempre foi importante na nossa visão, né, é mais importante do que nunca. Porque a gente segue sendo essencialmente enganados pela visão. Mais do que nunca hoje, vídeos produzidos por inteligência artificial chegam pra gente nos nossos feeds, de um modo geral, nas nossas timelines, né, que nem existem mais timelines, né, mas enfim, o algoritmo que decide tudo, meio que como se fosse em realidade, isso virou uma ferramenta de manipulação muito poderosa e é muito fácil, é uma enorme maioria, hoje, sei lá, quase mais de 25% de todo o conteúdo que está no YouTube é produzido por inteligências artificiais. Então, a gente desenvolver a capacidade de identificar, né, o que é fato do que não é, passou a ser uma questão de sobrevivência de ideias, sobrevivência, acho que em todos os sentidos. Então, eu acho que, especialmente nesse momento, a gente pensar na ampliação, pensar que a realidade hoje e o que é fato passa a depender mais ainda do encontro presencial, né, da troca física. Né? Você pode hoje receber um texto de alguém que quer trabalhar com você, por exemplo, ele te mandou um texto e provavelmente foi feito no GPT, porque as pessoas estão perdendo a capacidade e a autonomia de se expressarem com independência. Assim, hoje é difícil você pensar em alguém que começa um texto sem pedir uma cola para o GPT, né? E, enfim, eu fiz uma palestra agora ano passado no Web Summit. Bom, fiz uma primeira no Web Summit Brasil, depois fiz uma em Portugal, falando disso, né? Falando dessa nossa capacidade sendo atrofiada. Algumas das nossas capacidades estruturais, enquanto seres humanos, ficando atrofiadas por essa dependência das inteligências artificiais. Então para você saber se a pessoa realmente está pensando aquilo que ela te escreveu num texto, né, sem ela poder estar usando a muleta do GPT, você precisa encontrar com ela presencialmente. Você precisa estar olho no olho, você precisa ouvi-la, sentir a respiração dela na hora que ela está, enfim, abordando um assunto, um tema. Então, eu acho que é um chamado, existe uma urgência nessa ampliação das experiências sensoriais e as marcas precisam estar envolvidas nisso, né? Se a gente pensar, né, que a OMS há 2 anos, se eu não me engano, decretou, né, a solidão como um problema, né, de ordem global, né, a ser combatida, e com tudo isso que você falou, que as pessoas não estão exercitando pouco, o pensamento, né, o raciocínio,
E aí soma-se a isso a um isolamento maior social. Você acha que existe um papel aí do design para combater isso, um papel central? O que você diria que cabe ao design a combater, né, esse isolamento social e essa atrofia? Eu acho que design é essencialmente sobre fazer convites, sabe? Eu acho que nosso papel, a nossa maior habilidade é formalizar, formatar convites. Qualquer tipo de expressão, quando eu pego esse copo aqui, esse copo é um convite para minha mão abordá-lo e para eu levar a minha boca com água, ou seja, e esse convite pode ser distinto, né? Você pode ter designs muito distintos para os mesmos objetos, para as mesmas expressões de marcas. Então, a maneira como você equaliza as escolhas que você faz em termos de design, vão fazer esses convites serem mais poderosos, com maior capacidade de engajamento ou não. Então, eu acho que nesse momento, nessa crise relacional, né, eu sinto que a gente está vivendo o problema essencial é um problema de relação, né? A gente está vivendo uma certa nostalgia pelas relações verdadeiras e pela proximidade, né? E essa epidemia de solidão no mundo, eu acho que é um sintoma super sério, né, dessa. Então o design está aí para tentar tirar as pessoas de casa, para ajudar a tirar as crianças da frente das telas, para fazer com que as marcas possam fazer convites irresistíveis, né, de multissensorialidade, seja através do seu próprio produto, seja eventualmente, sei lá, através de iniciativas que elas apoiam, né, ou seja, aproximar pessoas, né, meio que promover o que faz a gente ser mais longevo, inclusive, né? Tá provado que é o seu repertório e a amplitude das suas relações que fazem você durar mais, você viver mais, viver, né, com mais satisfação, com mais saúde. Então, eu acho que o design tem um papel importantíssimo, estratégico, né, na regeneração, de uma certa forma, desse espaço relacional, numa dimensão, e aí super ampliada, né, do design de produto. Eu dei o exemplo do copo, mas isso, né, isso vale para tudo. Até o branding, né, no momento de você criar expressões e provocações que as marcas fazem para as pessoas se interessarem mais, recuperarem a sua autonomia e o seu interesse pelas relações. E o que você acha que as marcas podem fazer ou ao que elas têm que estar atentas para garantir que esse resgate, né, da sensorialidade e de uma sede das pessoas por conexão ao vivo não seja algo passageiro? Olha, tá difícil pensar em alguma coisa longeva hoje em dia, né? Assim, a gente tá vivendo uma ebulição, talvez a mais radical que o Sapiens já passou, né? Eu acho que dá para dizer isso, que o nível de aceleração das transformações e do nosso próprio processo evolutivo, ele é maior do que em qualquer outro tempo da história humana. Eu acho que dá para dizer isso. Então é difícil pensar em alguma coisa que possa ser a prova dessa frequência, dessa intensidade. Mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental quando a gente pensa em longevidade, de relações, que é a consistência, a coerência e o compromisso com as próprias verdades das marcas, né? E eu acho que parte dessa aceleração compromete a coragem das marcas de se comprometerem com as suas próprias verdades. Ou seja, existem ondas de tendências, de modas passageiras e de cases de sucesso dos concorrentes que muitas vezes capturam a capacidade de mobilização das marcas e fazem com que elas saiam das suas próprias, se afastem das suas próprias verdades. Isso fragiliza a posição delas. Porque eu costumo brincar que se uma zebra está olhando para uma girafa numa savana e morrendo de inveja do pescoço comprido que ela tem, que permite que ela coma as folhas mais tenras da copa das árvores, e se ela ficar tentando fazer o pescoço dela crescer para ser igual à girafa, essa é uma luta inglória que ela já perdeu. Ela tem que ser a melhor zebra que ela puder ser. Esse é o jeito dela ser feliz, esse é o jeito dela fazer a diferença, inclusive no ecossistema do qual ela faz parte. Então isso vale para as marcas, né? Eu acho que o maior desafio hoje, né, no meio de tanta ebulição, é as marcas encontrarem e entenderem o que a gente chama de seu lugar de potência, que é o seu verdadeiro lugar
onde ela faz a diferença no mundo. Os seus produtos, os seus serviços, os seus convites, né, são únicos. Só ela pode fazer isso. É difícil encontrar isso, é terapêutico. A gente costuma dizer que um trabalho de brand é colocar as organizações num divã. Então, só quando você reconhece o seu lugar de potência que você pode começar a manifestar esse lugar de potência de uma maneira consistente, coerente, não esquizofrênica. Então, eu acho que mais do que nunca, essa é uma demanda, esse é um desafio que as marcas precisam se comprometer. Porque senão elas se fragilizam numa jornada meio que quase que randômica, indo para lá, indo para cá, né? E isso é a pior maneira de investir, inclusive de gastar dinheiro, rasgar dinheiro. Você cria esquizofrenia, você se afasta de um espaço crível, de um espaço onde as pessoas podem realmente reconhecer identidade. Essa aqui é a Natura, essa aqui é a Coca-Cola, essa aqui é a Danone, ou sei lá, qualquer outra empresa, né? Então... E ouvindo você falar, né, o propósito, né, o tal do propósito que foi tão banalizado, acho que é isso, né, da zebra olhar pra girafa e todo mundo querer correr atrás de um propósito, e às vezes não tem nada a ver com aquela marca. Não, né? total. Eu acho que teve muito ruído em cima dessa história toda. Acho que a gente viveu aí uma onda acho que até de vulgarização, né, de uma série de princípios que são super sérios e premissas que são super relevantes e que foram banalizadas. Então acho que é hora de recuperar o extrato disso, sabe? De tentar tirar tudo que está poluindo esse universo de construção de valor para organizações e garantir que o que a gente chama de marcas vivas, né? Que são as marcas que têm a capacidade de se manterem fiéis ao seu lugar de potência, à sua origem, ao que faz elas serem quem elas são, sem perder a capacidade de serem originais, novas, frescas, respondendo às mudanças aceleradas do contexto. E a gente fala muito de uma relação entre origem e originalidade. Quando você pensa, até em português ou em inglês, na palavra originalidade, ela contém origem. Então a gente acredita que a maneira das marcas seguirem respondendo às novas demandas do mundo com velocidade, com contundência, com relevância, se mantendo conectadas à sua origem. Não como âncoras, não como um elemento que está amarrando elas no passado. Não estou falando aqui de uma visão de manutenção meio que nostálgica de um momento especial de uma marca, mas de entender qual é a essência daquela organização, o que fez ela existir. E através de uma atualização desses princípios e valores, garantir a capacidade de responder às novas demandas do mundo de uma forma original, fresca, relevante. Você fala sobre originalidade, é algo também que está sob ameaça, com as pessoas consumindo os mesmos conteúdos, sendo influenciadas pelo algoritmo e buscando informações na inteligência artificial. Você me soa como uma pessoa otimista. Mas como que você, pessoalmente, inclusive, lida com esse desafio de buscar referências e não ficar refém do que é posto ali, do que é dado mastigadinho? Eu acho que a gente está vivendo, eu chamo isso de miojo criativo, né? Assim, que é um nível de oferta de conteúdos e de imagens e de vídeos, assim, absolutamente geniais, né? Aparentemente geniais. Né? Eu brinco que o fantástico ficou vulgarizado, né? Eu me lembro que eu até citei num artigo também, né? Aquela primeira imagem criada pela inteligência artificial generativa, pelo menos que viralizou, que foi o Papa. O Papa Francisco vestindo um casaco Balenciaga, né, de matelacê. E como aquilo foi surpreendente, a gente olhou para aquilo, parecia verdade, mas tinha um ar meio será que o Papa vestiria esse casaco? Absurdo. Meio absurdo. E como a gente era ingênuos ali, né? Quanta coisa aconteceu nesses 2 anos e meio, não tem mais do que isso. E como hoje a gente vê imagens absolutamente malucas e que no passado eram incríveis e super complexas de serem produzidas e que hoje estão absolutamente vulgarizadas. Você passa direto a mais um. E eu chamo de miojo criativo porque ele é ultraprocessado, né? Assim como alimentos. Assim como o miojo, né? Ele parece ser gostoso, né? Numa primeira garfada, mas ele não nutre. Né? Ele de fato não te agrega, porque especialmente hoje em dia, depois das inteligências generativas terem consumido
todo o pacote de inspirações produzidas pelos humanos, eles começam num processo autofágico, consumindo e se utilizando das inspirações dos conteúdos produzidos pelas próprias AIs para se alimentarem e seguirem gerando novas coisas. Então tem um processo autofágico onde a gente vive a lógica da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, o que homogeneiza e reduz a diversidade do conteúdo produzido. E sem alma, né? Eu acho que esse lugar da redução do espaço verdadeiramente expressivo é uma carência, assim, que eu acho que a gente está vivendo uma certa crise de abstinência. Eu sinto isso, que a gente vive uma nostalgia do que nos torna humanos, que até meio que o meu último artigo da Fast Company foi sobre isso, né? O gesto, o prompt e a nostalgia do que nos torna humanos. E uma certa abstinência disso, sabe? A gente sente isso de uma maneira cada vez mais que nos incomoda. Eu acho que não para todo mundo, né? Mas eu sinto que... E eu tento buscar, desde sempre, as minhas inspirações. Eu tenho essa coisa de buscar inspirações da natureza. Sempre foi assim, né? Eu comecei no design. No primeiro projeto lá eu queria desenhar embalagens mais inteligentes. Eu tinha um dia tentado abrir um sachê de ketchup, me lambuzei todo com sachê, todo mundo se lambuza, né? Eu brinco que hoje existe o sachê de shoyu, que é pior ainda do que o de ketchup. Sim. Você realmente fica tentando morder aquele troço. E nesse mesmo dia eu comi uma banana. E eu falei, cara, olha como essa banana é friendly, né? Assim, olha a diferença de inteligência no design. E nesse momento, lá em, sei lá, 1987, eu me encantei por essa possibilidade de olhar para a natureza como uma fonte poderosa de inspiração para soluções de design. E não só soluções de design formais, como, por exemplo, pensar na banana como uma solução de ergonomia e de abordagem, né, de se desembalar alguma coisa, mas também inspirações estratégicas, olhando para ecossistemas como fonte de inspiração para negócios, né? Então, eu adoro esse tipo de fonte. Para mim, são fontes primárias de inspiração. Eu uso muito mais a natureza do que o Pinterest, do que, sei lá, livros de design ou conteúdos desse tipo. Porque elas são, obviamente, resultado de um processo criativo de bilhões de anos. Eu ainda brinco aqui que são ideias completamente open source, porque Deus não cobra direito autoral. Então você pode ir lá e se apropriar das ideias, e ele celebra porque as ideias vêm sustentáveis, vêm gerando valor compartilhável. Então, acho que além da natureza, tem uma série de outras fontes que a gente precisa buscar. A gente tem ouvido agora dessa história da renascença do craft, né? Assim, de um lugar da gente estar... voltando a valorizar as expressões humanas, o que é feito pelas mãos, né? Assim, pela imaginação meio que blindada dos excessos, dessa oferta genial da inteligência artificial, porque ela é genial também, né? Então o negócio é a gente saber selecionar e identificar a hora de usar, a hora certa de usar. Tá aí, assim, não vai deixar de existir, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas me dá um exemplo prático de como que você recorre à natureza para se inspirar. Eu pessoalmente recorro o tempo todo, assim, os princípios de projeto da Tátil que eu escrevi lá em 89, que continuam valendo até hoje, eles vêm muito dessa inspiração. Por exemplo, trabalhar muito para chegar no muito simples. A natureza é obcecada por economia, por otimização. Toda solução natural, ela é a mais elegante possível. Ela não tem nada sobrando ali. Tudo que existe ali tem uma razão de ser. E eu acho que é muito comum na nossa produção criativa a gente deixar excessos, né? Então, não que a gente consiga, mas a gente mira e persegue o que a gente chama de solução natural para um desafio. A solução natural é a solução que a natureza daria. É a solução mais elegante, é a solução que não tem nada sobrando, né? É a solução natural para um problema. Quando você fala solução natural para um problema, é a melhor solução. É a solução mais precisa, né? A ideia da adequação como uma palavra-chave. Na natureza não existem soluções boas ou ruins, existem soluções precisas, soluções adequadas. Então, para mim, vai desde uma inspiração mais filosófica, como essa que eu acabei de dizer, a inspirações mais literais, como, por exemplo, a geometria de uma gota d'água para desenhar uma embalagem para a natura, né, que é uma forma absolutamente otimizada, a relação entre superfície e capacidade de volumetria serem otimizadas. E isso é biomimética? Isso é biomimética. Explica para quem está nos acompanhando que não... Biomimética, na verdade a gente sempre se inspirou na natureza, desde sempre, para pensar nas nossas soluções, né? Assim, eu gosto de
de fazer uma provocação que, sei lá, um sapiens há uns 70, 80 mil anos atrás, quando estava meio que acuado por um tigre dente de sabre e viu aquele dente comprido ali ameaçando ele teve um insight que se eu pegar uma coisa pontuda e botar na ponta de um pedaço de madeira, de um bambu, eu faço uma lança. E eu posso usar isso que hoje para mim é uma ameaça, para ameaçar alguém, né? Então a gente sempre olhou para a natureza como fonte de inspiração, mas como ciência estabelecida e formalizada, a biônica, nem existia a expressão biomimética, se estabeleceu na década de 50 como essa fonte infinita de inspiração em todas as áreas do conhecimento humano. Muito no design, muito na engenharia, mas você pode ir para o lado da filosofia, para o lado acho que do mundo de negócios, como a gente faz. Eu gosto de pensar como a natureza faz negócios, olhando para ecossistemas como ambientes virtuosos de trocas de informação, de energia, de matéria, como os ambientes de negócios. Mas a gente usa isso o tempo todo. A gente tem uma bióloga, inclusive, no nosso time, Thalita Campos, já há uns 10 anos. Eu dei aula por 20 anos na PUC, dessa disciplina. Fui personagem de um documentário muito legal chamado Biocêntricos, que entrevistou 6 pessoas no mundo todo que trabalham com biomimética e que virou uma super... A gente está envolvido com isso há quase 40 anos, mas virou uma super tendência assim, no mundo como uma fonte poderosa de inspiração. Então tem muitos exemplos clássicos, o trem-bala japonês inspirado no bico do mergulhão, que permite que ele economize energia e que ele não vibre quando entra num túnel, assim como o mergulhão quando entra na água, não gera ondulações para poder capturar o peixe. Aquela geometria daquele bico foi a base de inspiração para o desenho do trem-bala japonês. E tem muitos exemplos clássicos, o velcro, inspirado na maneira como os carrapichos grudam nas meias das pessoas, e aquela lógica ali inspirou o velcro. Tem exemplos clássicos. E Fred, você é uma pessoa que tem essa atuação global junto à Tátil, com marcas multinacionais, e nas suas palestras você costuma levar para os gringos a palavra borogodó. E você foi responsável por um projeto, como eu falei na introdução do podcast, para as Olimpíadas, que foi um trabalho de tradução, de sintetizar essa marca Rio. Conta um pouco e mostra pra gente também isso na prática e o que o borogodó tem a ver, né? Como ele se insere na criação, no design brasileiro. Realmente eu começo muitas palestras que eu faço internacionais com essa palavra grande, porque eu adoro ver os gringos enrolando a língua, falando borogodó. E é muito isso, né? Assim, o Oscar Metzavar, com quem eu troco um pouco sobre isso, ele chama de Brazilian Soul, né? Assim, que é essa energia brasileira, e dá para dizer latina, mas no brasileiro, né, desse povo misturado, né, dessa diversidade que a gente tem de sangues distintos correndo nas nossas veias, e que faz a gente ser apaixonado pelo que a gente faz e sermos mais flexíveis. Eu acho que isso é um produto de exportação. A capacidade criativa brasileira, para mim, é um produto de exportação. Eu acho que o mundo precisa fazer mais com menos, como a gente sempre teve que fazer. O mundo precisa de mais flexibilidade, o mundo precisa de soluções mais apaixonadas, mais calorosas. E a gente tem... a Tátil tem hoje, 40% dos nossos negócios são internacionais, com esses escritórios fora do Brasil, com grandes marcas, com as quais a gente tem relações longevas, oferecendo esse tipo de abordagem. E a marca da Olimpíada no Rio foi uma grande concorrência, com mais de 139 agências disputando essa história, que viraram 87, que viraram 25, que viraram 8, e a gente acabou ganhando. E o que a gente fez foi criar um símbolo que traduzisse essa energia do carioca, que é uma representação da energia do brasileiro, do jeito de receber as pessoas, né? Tem a ver com um abraço, com essa coisa calorosa que a gente tem. Então são 3 pessoas, eu trouxe aqui a marquinha 3D, né? Foi a primeira marca tridimensional da história dos jogos. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu me lembro que quando eu conheci o Jacques Hogg, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional na época, no dia do lançamento da marca, e virou para mim: Fred, essa marca aqui é incrível como vocês acertaram, ela representa a energia do brasileiro do Rio de Janeiro. Eu viajo o mundo inteiro e aqui é sempre o único lugar que eu sempre sou recebido com um abraço, sabe? Então a ideia de 3 pessoas numa roda, nesse grande abraço, que é um arquétipo que tem significados positivos em todas as culturas planetárias, né, de celebração, de união, traduz muito o nosso jeito de ser, o nosso jeito
de valorizar a diversidade. Eu acho que isso é parte da nossa natureza, do nosso caráter. Ao mesmo tempo com a geometria do Pão de Açúcar, com a geometria das pedras do Rio de Janeiro. E foi uma marca muito bem aceita pelas pessoas, acho que da nossa cidade, do Brasil, porque elas se enxergaram ali. Esse é o tipo de solução que a gente acredita que são as soluções feitas com as pessoas e não para as pessoas. A gente fez agora também, em 2022, a identidade do Carnaval do Rio, né? O Rio Carnaval. Ganharam prêmios por isso? Ganhamos muitos prêmios, assim, né? Sei lá, Leões de Ouro, Yellow Pencil do D&D. Mas eu brinco que o prêmio mais importante que a gente ganhou nessa marca foram conversas que a gente teve depois com os bambas do samba, com os quais nós tínhamos conversado profundamente para entender o que era relevante para eles no carnaval, quais eram os símbolos que realmente traduziam a energia, o que é único no carnaval. E a gente escolheu a bandeira, né, por conta do que a gente ouviu deles, a bandeira, o pavilhão, como eles chamam, que é sagrada, e toda a marca é desenhada em cima do movimento da bandeira. Quando eles dizem pra gente, né, nessas conversas depois, de que eles se sentiram realmente representados, a gente enxerga o Carnaval do Rio aqui, assim, eles agradeceram, sabe? Esse foi o maior prêmio que a gente ganhou. Eu acho que os outros todos são decorrência dessa sintonia, do respeito que acho que a gente teve nessa jornada criativa com eles e não para eles. Uhum. E também tem o gatinho, você quer mostrar o gatinho e contar a história? Tem a história a ver com o Caboré, que é o prêmio do Meio Mensagem. Tem a ver com o Caboré. Na verdade, o gato é o nosso mascote, né? Ele fica no ombro aqui, assim, você pode andar com ele e tal. E ele tem uma coisa engraçada, que você joga ele pra cima e ele cai sempre em pé, né? Como todos os gatos. E eu acho que ele representa muito esse lugar do Borogodó, assim, esse tipo de convite mais humano, mais quente, que provoca um sorrisinho no canto da boca. Eu me lembro, a gente já, enfim, essa ideia é uma ideia que tem, sei lá, mais de 20 anos. Eu já mostrei isso, me lembro quando a gente recebeu a visita do Philippe Starck, né, um super designer francês do nosso escritório, e quando ele jogou o gato para cima e o gato caiu em pé, ele fez sabe assim. Então tem um lugar desse quebra-gelo, dessa provocação lúdica, sabe? Que tem muito a ver com o nosso trabalho. A gente acredita que a conexão emocional é a conexão mais poderosa que uma marca pode estabelecer com as pessoas, uma conexão que é mais do que racional, é um tipo de convite que tem a ver com o coração, que tem a ver com a emoção, né? Então, a gente tenta colocar esse tipo de energia em tudo que a gente faz e o nosso mascote não podia ser diferente, né? E no Caboré a gente fez uma série de videozinhos do gato tentando seduzir a coruja e ela não dava a menor bola para ele, até que quando a gente ganha, enfim, a gente brinca com uma cena do gato com a coruja na cama, assim, e mini gatos, que são esses gatinhos aqui, esse aqui é o pequenininho, com asinhas, né? Que já seriam meio que a prole dentro desse encontro. E depois a gente ganhou um segundo Caboré em 2014, enfim, mas foi um pouco da nossa cara, isso aqui fala muito da gente. Assim. E um pouco antes da gente entrar no ar, a gente estava falando um pouco sobre esse borogodó brasileiro e também sobre um protagonismo que a América Latina, no geral, vem ganhando em um momento delicado da história, Super. Né? E aí você mencionou o Bad Bunny, né? Sim. Todo esse sucesso que ele vem tendo e contra todas as apostas, ele sendo a atração principal do Super Bowl. Você acha mesmo que é um momento prolífico, né, para os latinos, nesse lugar de criação, de expressão? Eu acho que no fundo é quase um movimento de resistência, né? Assim, um movimento de reação a essa loucura que a gente está vivendo, né? Essa loucura opressiva que a gente está vivendo no mundo. E eu vejo, por exemplo, o Bad Bunny hoje meio que infiltrado, né, nos Estados Unidos, num momento tão delicado para a própria cultura porto-riquenha e latina de um modo geral. Mas a força expressiva dele, o tipo de convite que ele faz para dançar, para vibrar, para se emocionar, meio que quebra, né, a barreira e essa limitação de uma maneira quase hackeando mesmo, né? Assim, estando inevitavelmente sendo convidado para estar presente no, sei lá, talvez no espaço de maior visibilidade da indústria americana como um todo. Ele vai estar lá meio que infiltrado, assim, meio que como uma peça de resistência, né? E ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? Porque já existem ameaças aí do ICE estar do lado de fora tentando, enfim, capturar. É uma coisa maluca, né? Então, eu acho que essa latinidade, né? O Eduardo Gianetti tem um livro maravilhoso que ele me deu, inclusive, falou, lê isso que você vai gostar.
falando sobre a história do Borogodó, que é o Trópicos Utópicos, que ele fala muito dessa força latina de esquentar os ambientes, de fazer com que as pessoas vibrem, dancem, se abracem, se emocionem, cantem, né? Ele tem uma hora no livro que ele fala, cara, a Finlândia tem lá o maior IDH do planeta, mas as pessoas não cantam na rua, sabe? Então, eu acho que parte da solução para o momento maluco que a gente vive hoje é o mundo beber um pouco mais nessa fonte, né? Que o latino oferece, né? Esse tipo de energia que contagia, né? Que faz as pessoas vibrarem, sorrirem, se emocionarem, se aproximarem, se relacionarem, né? Que esquenta as relações. A própria resistência precisa de relações mais firmes e mais profundas. Então, eu acho que sim, eu acho que existe um espaço, especialmente na indústria criativa, né, para esse tipo de olhar, para essa lente que a gente leva para tudo que a gente faz e que o mundo possa ter mais Borogodó. Estamos precisando disso, né? E Fred, qual que foi uma ideia que te impactou bastante nos últimos tempos? Pode ser algo de design, pode ser uma ferramenta, pode ser uma campanha publicitária. Olha, é difícil pensar numa coisa, né? Assim, mas eu acho que talvez até uma coisa que seja das mais destacáveis na história da humanidade, uma ideia absolutamente genial, seja a própria inteligência artificial, né? É louco, né? Porque é essa coisa do veneno e antídoto, né? Assim, que a gente sempre lida, né? Você sempre tem aí peso e contrapeso. E a inteligência artificial eu acho que é o ápice de uma jornada de desenvolvimento tecnológico da humanidade, que eu brinco que a gente terceirizou parte da nossa evolução. A nossa espécie é uma espécie com tanto apetite por se relacionar com o universo, explorar o universo, é um tipo tá no nosso software, né? A gente é um bicho muito curioso. E a gente não teve a paciência de esperar a nossa própria evolução biológica, né? A fisiologia, a evolução, ela tem outros timings. E o nosso apetite fez com que a gente meio que criasse uma terceirização, um braço que evolui paralelamente à nossa evolução biológica, que é a tecnologia. E a inteligência artificial é o suprassumo até aqui, né, dessa capacidade, dessa inventividade humana. Então ela é genial ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo a gente precisa realmente entender como lidar de uma maneira saudável com ela, sem comprometer o que nos faz humanos, né? As tais competências essenciais como a nossa capacidade de imaginar, a nossa capacidade de intuir sem necessariamente usá-la. Então, é meio isso, né? Acho que é uma boa provocação, né? Que talvez o que eu esteja destacando aqui seja a ideia que eu ao mesmo tempo estou criticando, né? Mas isso é a dualidade, né? Esse paradoxo. É a realidade paradoxal que a gente vive, né? Mais do que nunca. Né, nesse momento. E você falou sobre a capacidade de intuir. O design, ele passa muito por essa coisa, o que é um design bom, que funciona, que é bem feito. Quando a gente pensa em coisas, né, como o sachê do ketchup que você falou, que é ruim de abrir, você abre com dente, aí se suja todo. Como é que você lidou e lida ao longo da sua carreira com espaço para o erro dentro do design? Principalmente se você está criando coisas que precisam funcionar ali, sim, serem funcionais, né? Eu até fiz uma palestra agora, essa última que eu fiz no Web Summit lá em Lisboa, o título era Mistakes Matter. A ideia de que com a ditadura da perfeição, da produtividade, a gente está reduzindo o espaço do erro. Especialmente quando a gente começa a delegar a nossa intuição e a nossa imaginação às AIs. Elas nos respondem com precisão, com velocidade, e isso reduz o nosso espaço criativo. É a minha provocação, porque uma enorme quantidade das coisas mais incríveis que a gente já inventou foram resultado de equívocos, né? E eu dou um monte de exemplos, desde da pipoca, a cerveja, o Ozempic, a vulcanização da borracha foram resultados de acidentes. Então, os erros são fundamentais para a gente evoluir, para a gente aprender. Mas eu vivi uma história que foi muito interessante no desenvolvimento da marca Paralímpica, que é um coração com o símbolo do infinito. A gente usou também um arquétipo, porque isso funciona quando você quer falar com muita gente. Você usar um arquétipo é um atalho, né? É um atalho que está no inconsciente coletivo, né? A marca olímpica, pessoas reunidas de mãos dadas, estão presentes em, sei lá, na arte rupestre, em todas as culturas com significados positivos. A marca paralímpica é um coração com o símbolo do infinito, mas não foi sempre assim. E a gente fez uma coisa muito legal no processo, dentro da mesma lógica de fazer com e não para.
como a gente queria fazer uma marca multissensorial, a gente decidiu que a marca paralímpica, além de tridimensional, ela devia ser multissensorial, porque o nosso target era multissensorial. Os atletas paralímpicos são pessoas, muitas delas surdas, cegas, que não têm os membros, ou não têm, sei lá, tem uma paralisia cerebral. Então, a marca precisava ser um convite multissensorial. E a gente faz isso, a marca tem som, a marca vibra, ela tem uma luz que pulsa nesse símbolo do infinito, que acabou sendo a solução. Mas, num primeiro momento, a marca que a gente quase aprovou, porque a gente fazia protótipos tridimensionais, imprimíamos em impressoras 3D e levávamos para pessoas cegas darem opiniões. Especialmente 2 ex-atletas cegos que foram meio que consultores da gente no processo criativo. E a primeira versão desse coração, ele tinha só uma elipse em cima. Isso é difícil falar aqui, tem que mostrar. Ela tinha só uma elipse em cima, assim. Uhum. E aí a pessoa pegou, ela manipulou aquele coração. Ah, é um coração. E ela disse, mas o que é esse buraco? Ela botou a mão dentro dessa elipse. O que é esse buraco? Aí eu olhei pro Dani, que estava comigo na época, o designer que estava acompanhando o projeto, e eu olhei para ele e falei, cara, a gente não quer um buraco nesse coração, né? E a gente não tinha ela enxergou uma coisa que nós não tínhamos enxergado, sabe? Isso é uma coisa, e ela é uma pessoa cega. E a gente voltou e disse, cara, isso aqui tem um equívoco aqui. E a gente pegou aquela elipse e torcemos. Quando a gente torceu essa elipse, surgiu o símbolo do infinito. E aí sim consolida, né? Assim, era tudo que a gente queria. A gente queria fazer o coração porque era o símbolo da energia infinita que as pessoas têm para saírem do, sei lá, depois de um acidente, quando perdem uma perna, um braço e vão até o alto do pódio. Era isso que a gente queria traduzir, né? A ideia de que o coração não conhece limites. Então, o coração com o símbolo infinito era perfeito. E ela surge do reconhecimento de um erro que a gente tinha cometido, não identificando, né, o tal buraco que uma pessoa cega precisou nos mostrar, sabe? Uhum, com os sentidos, né? Que tem a ver com o que a gente falou enxergando uma coisa que nós não tínhamos enxergado com os nossos olhos. E ela cega nos mostrou isso. Uhum, com o tato. Super, com o tato. E Fred, você falou que costuma andar bastante de bicicleta. Estamos agora em São Paulo, mas você mora no Rio de Janeiro. Né, falou desse contato com a natureza que te nutre, que te inspira, mas quando você está em São Paulo, que são visitas frequentes, imagino, pessoais, de negócios, que é uma cidade um pouco mais dura, um pouco menos inspiradora sob essa ótica da natureza que te é tão cara, paradoxalmente, né, já que falamos de paradoxos, está num contexto menos inspirador, entre aspas, também te obriga te favorece inspiração de certa forma? Não, super. Eu sou absolutamente eclético em relação a eu acho que eu consigo buscar inspiração em tudo, assim. Então, aqui são outras inspirações. Eu tenho muitos amigos, aqui tem o nosso próprio time, né? Ontem, por exemplo, a gente saiu do escritório, que é aqui na Vila Madalena, e fomos beber, e fomos conversar, e uma noite incrível, de muita troca, de muitas ideias. Então, a natureza fica sempre como um pano de fundo do meu olhar, mas eu adoro a cidade também, sabe? Acho que aqui tem cultura transbordando para todo lado, acho que tem essa coisa você come bem, come melhor do que no Rio, né? Você tem acesso a coisas que você não tem no Rio. Então, eu sou super guloso em termos de inspiração e sempre que eu tô aqui, e obviamente não para morar, porque eu tenho um apelido que é H2Homem, né? Eu preciso estar perto do mar, assim, eu faço realmente muitos esportes ao ar livre e o Rio é perfeito para isso. Pego uma onda, ando de bicicleta lá, enfim, jogo tênis, faço coisas que lá funcionam melhor do que aqui. Mas aqui eu também aproveito muito e volto inspirado para chegar lá e misturar essas coisas todas nessa grande alquimia que é o processo criativo, né? E Fred, para a gente encerrar nosso papo, queria que você desse uma dica para quem está nos acompanhando, para alguém que está se vendo diante de um bloqueio criativo, que quer se conectar mais com intuição, com ideias e não usar tanto algoritmos, feeds e chat GPTs como boletas. Então, tem uma coisa que a gente sempre disse, que a solução está contida no problema. Foi um pouco o que eu já falei, assim. Se você tem um bloqueio criativo, eu acho que o mais importante é você tentar se aproximar do contexto onde esse problema nasceu. Ouvir as pessoas, e confiar no processo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes no processo criativo, especialmente com essa tocada, essa coisa louca da velocidade cada vez maior, a gente acaba meio que desconsiderando e subestimando o tempo necessário para você compreender a circunstância onde esse problema nasceu, porque só dali virá o caminho
para a solução existir. Então, o conselho e a dica é sair dessa aflição de ficar tentando pegar os atalhos para achar as soluções nas inspirações encadernadas, nas AIs, e realmente se aproximando verdadeiramente do contexto, das pessoas, do lugar onde o problema, onde a oportunidade existe. Porque é ali que você vai encontrar, é ali que você vai colher, né? Eu acho que as principais inspirações para que uma solução natural possa emergir. Fred, obrigada pela conversa. Obrigado a você pelo convite. Até uma próxima. Continue acompanhando a ideia nas plataformas de e-mail e mensagem, na nossa página no YouTube e nos streamings de sua preferência. Os episódios da ideia são gravados no Content Club em São Paulo. Até a próxima.